Boa tarde, meninos e meninas. Hoje, na nossa aula de empreendedorismo, nós vamos estudar o mercado. Porque várias vezes vocês devem ouvir mercado financeiro, mercado de gado, mercado disso, mercado daquilo. Mas o que é mercado? Vamos aprender hoje o que é o mercado. Então, quando nós falamos de mercado, vem na nossa mente assim a palavra supermercado. E essa ideia de supermercado fica na nossa cabeça. Mas hoje nós vamos falar de mercado, porque assim você vai encontrar vários autores de livros e tudo que escreve alguma definição de mercado diferenciado da outra, mas no final é tudo o mesmo significado. Então, vamos tirar essa ideia de que mercado é um supermercado, né? Não é um mercado do Zé, o mercado comum que a gente conhece naquela estrutura física. Nós estamos falando de mercado, inclusive mercado financeiro, né? Então, vamos ver o que significa esse mercado. Quais os tipos de mercado que existe? Assim, esse trabalho eu fiz para desenvolver e apresentar um conceito mais além de um supermercado. Como funciona, em que aplica em relação ao marketing, à propaganda, né? Vamos falar sobre esse segmento. Bom, hoje o conceito de mercado mudou bastante. Antigamente nós pensávamos em um local físico, né? Como um supermercado, onde havia produtos para ser vendidos e compradores para comprar, vendedores ali que lhe atendia e pronto. Mas de uma maneira bem simples. Mercado é a relação entre consumidor, produtor ou vendedor que efetua transações relativas a determinado produto ou serviço. Quando a gente vai no supermercado, ali acontece uma relação entre um consumidor e um vendedor, porque ele está lá vendendo e você vai lá comprar. Então é uma relação de negócio. Você leva um produto e o vendedor fica com o seu dinheiro. É uma troca. Bem, nós estamos definindo em palavras simples para vocês o que é o mercado, pois o marketing analisa muito além disso. E nós aqui vamos apresentar a você, vamos ver um outro conceito de mercado, né, que é um conjunto de compradores reais e potenciais de um determinado produto ou serviço. Dizemos reais aos compradores que vão a algum lugar para comprar um determinado produto, um serviço. Potenciais são os possíveis clientes. Eles não vão para comprar, mas o fato de estar num determinado ambiente, ele pode se tornar um cliente. Ou seja, ele vai chegar, um potencial cliente, né? Um possível cliente, ele entra na sua loja, olha, desarruma tudo, vai olhando e de repente ele pode gostar de alguma coisa e resolver comprar. Então ele é um possível cliente. Ele não é ainda um cliente seu. Ele poderá ser. Então, a palavra mercado é muito utilizada no ramo dos negócios, mas então ainda queremos saber o que significa. Os mercados, ele tem de se equilibrar pela lei da oferta e da procura. Por quê? Você tem um produto para vender, você está ofertando. O cliente
ele quer comprar, ele procura esse produto para comprar. Então é a lei da procura e da oferta. Funciona ao agrupar muitos vendedores interessados em vender e ao facilitar os potenciais compradores. Uma economia que depende, sobretudo, das interações, né, das negociações entre os compradores e os vendedores. Então, já vimos que a palavra mercado, na verdade, é um substantivo meio que abstrato. E por que é importante a gente analisar o mercado? A análise envolve vários fatores, micro e de macroambiente, pois são refletidos no comportamento de compra do cliente. Um exemplo, na época do Natal, é comum as pessoas irem no supermercado comprar panetone ou peru para fazer no Natal. Mas na época da Páscoa, o comum é comprar ovos de Páscoa, ovos de chocolate, muito chocolate. Mas isso são fatores macroambientes, ou seja, o mundo inteiro está procurando a mesma coisa, né? É uma época em que todo mundo procura esse produto. Então é macroambiente. Ou seja, nós podemos interferir, mas pode se tornar uma oportunidade. Como não podemos interferir nesse macroambiente, eu posso enxergar uma oportunidade e pretender vender panetone diferenciado no Natal, por exemplo. Todo mundo está procurando panetone, mas eu faço um diferente. Todo mundo está procurando ovos de Páscoa, ovos de chocolate. Eu posso fazer um diferente, um diferenciado, um que vai despertar interesse nas pessoas. Isso é você encontrar no macro ambiente uma oportunidade. O marketing. O marketing no mercado, ele analisa o mercado de forma a entender para quem a organização irá ofertar e o que irá ofertar. Com esses dados analisados, é possível criar umas ofertas direcionadas à necessidade e o desejo do cliente. Essas necessidades ou desejos, na maioria das vezes, são entendidas através de um produto ou serviço. O cliente tem desejo de ter um iPhone, por exemplo. A empresa analisa e apresenta o produto como a solução para ele. É como se aquilo fosse resolver todos os seus problemas. O marketing, por exemplo, o Santander, né, ele tem o marketing do Santander, ele pergunta o que o Santander pode fazer por você hoje, como se fosse resolver seus problemas. E você até acredita nisso, que se você chegar lá, vai resolver seus problemas. Para a análise, é levado em consideração a quantidade de clientes, um volume financeiro, quer dizer, quanto de dinheiro, taxa de crescimento, oferta dos concorrentes, as variações de preço, margem de lucro, enfim. Analisa tudo sob todas as várias perspectivas. O marketing analisa o mercado seguindo as seguintes perspectivas. O mercado consumidor. Geralmente, se aplica às vendas em massa, ou seja, para todo mundo. Um consumo de produto ou serviço em grande escala. Ele não pensa em uma pessoa, pensa na população daquela cidade, que possui baixa durabilidade como refrigerantes, cosméticos, né, perfumaria. E o mercado revendedor? Então, o marketing
pensa que uma empresa que atende outra empresa, ou seja, o revendedor, o seu público não são os consumidores, não são as pessoas que vão lá no supermercado, mas o supermercado, a loja, a perfumaria, a Bomboniere, que vende doces e chocolates, mas uma empresa intermediadora até o cliente, né? Ou seja, entre a indústria e o cliente, que é o mercado, o supermercado ou a loja, tem o revendedor. Um exemplo são os varejos. Nós somos clientes deles, mas eles também são clientes de alguém. Para vender um produto ou serviço, é totalmente diferente de vender para o público final. O público final é os clientes que vai na loja. Tem também o mercado organizacional. Quase semelhante ao mercado revendedor, o mercado organizacional encontra-se com profissionais de compra, mas bem treinados para avaliar o seu produto ou serviço, e dos concorrentes também. Imagine que você fabrica componentes eletrônicos para celulares. Seu mercado são empresas que fabricam celular, mas esta empresa tem a capacidade de avaliar o seu produto de forma minuciosa e com as exigências que atendem à necessidade dessa empresa, mas vai analisar o seu produto e de outros concorrentes seus. Mercado financeiro. Essa é fácil de entender. Sabe quando você vai no banco e o gerente fica te enchendo com vários planos, oportunidades, empréstimos, baixos juros? Esse é o mercado financeiro. Ele simplesmente procura atender a necessidade dos clientes em relação às finanças, em relação a dinheiro, empréstimos, depósito, aplicações, taxa de câmbio, quer dizer, o dólar, né? Isso é o mercado financeiro. Mercado global. Esse é mais desafiador, pois o mercado global ele enfrenta culturas diferentes, porque vai além das fronteiras. Você, em vez de produzir uma coisa só para o povo dessa cidade, você vai ter clientes em outras cidades, em outros estados e até em outros países. Há muitos fatores que devem ser levados em consideração para se adaptar a essas características do seu produto ou serviço em cada país. Como determinar o preço em diferentes países de acordo com o per capita do país. Per capita é a renda do país dividido por cada pessoa. Se você pegar a renda bruta do país e dividir por pessoa, chama renda per capita. Adaptar as formas de comunicação, né, a língua, das políticas de marketing e até a compra e a negociação. E tem o mercado governamental. Esses são os órgãos do governo que compram bens ou serviços para oferecer quem precisa deles, como serviços públicos de sua cidade, medicamentos, merenda escolar, né? Isso são bens que o governo que compra. E ainda nós temos sem fins lucrativos. Neste mercado se encaixa, né, as organizações sem fins lucrativos, que às vezes a gente fala ONGs, né? Neste tipo de mercado, aí está as igrejas, as universidades, instituições de caridade, órgãos públicos. Você pode vender para eles, mas eles não vendem nenhum tipo de produto ou serviço para ninguém. Geralmente esse tipo de mercado tem o poder de compra limitado, porque tem que determinar seus preços com bastante cautela. Muita atenção, muito cuidado, porque esse dinheiro dessas instituições,
ele é muito regrado, limitado, né, e tem que prestar conta. Então, na hora de você vender, você tem que ter muito cuidado, por isso que tem que determinar seu preço com bastante atenção, cuidado e cautela. E você, qual tipo de mercado sua empresa atende? Ou qual mercado você pretende atender? Será que muitas vezes o motivo de não conseguir lucrar muito mais com a sua empresa seja o mercado que você atende, que não é o seu público-alvo? Faça um planejamento, procure entender quem realmente precisa do seu produto ou serviço. É importante que faça um marketing e uma boa publicidade de seus produtos ou serviços. Marketing e publicidade são semelhantes? É a mesma coisa? Qual a diferença? Então, vamos analisar essas duas frases e vamos ver se é a mesma coisa ou se tem alguma diferença. Bem, primeira frase. Preciso investir em marketing porque as vendas caíram. Preciso investir em publicidade porque as vendas caíram. Pare e pense. Qual das duas frases estão corretas? Ambas são sinônimos? Elas são congêneres? Esse post foi desenvolvido com o intuito de apresentar um conceito de ambos, como funciona na prática os dois termos. Então, vamos lá. Analisando a primeira frase. Preciso investir em marketing, porque as vendas caíram. A palavra em foco é o marketing. Para entender suas diferenças, é preciso entender um conceito de cada um, pois ambos, apesar de soar semelhanças, são bem distintas. Marketing e publicidade. Marketing. Segundo Raymond Hayes, marketing são as atividades sistemáticas de uma organização humana, voltada para a busca e realização de trocas com seu meio ambiente, visando um benefício específico. Não entendeu? Vamos em outro conceito. Philip Kotler, mais conhecido como Kotler Marketing, é um conjunto de atividade humana que tem por objetivo facilitar e consumar a relação de troca. Somente com esses conceitos ainda não é suficiente para entender a diferença entre marketing e a publicidade, pois a publicidade também procura facilitar as relações de troca. Quando falamos em troca, estamos nos referindo à troca entre um produtor e um consumidor, que nada mais é que você ir ao mercado fazer compra. Você leva o produto e em troca o vendedor ou o produtor recebe seu dinheiro, o qual denominamos de mercado, foi o que nós vimos anteriormente. Marketing pode-se dizer que é o pai da publicidade. É responsável por tudo que está por trás da publicidade e da propaganda. Todo trabalho bem feito de publicidade foi com base nos estudos de marketing. Marketing que define como vai ser a publicidade. É o marketing e a publicidade andam juntos. Não adianta fazer um bom trabalho de marketing se não tiver um bom ou uma boa publicidade. Então, fazer publicidade sem o marketing, você até consegue fazer, mas a probabilidade de dar errado é muito maior. Marketing é um processo social pelo qual se cria o valor e se constrói um relacionamento baseado em troca. Agora, nós estamos quase chegando no ponto-chave do marketing. Processo social. Vamos analisar a definição de Kotler. Primeiro, é um processo social, ou seja, seus estudos estão com base na sociedade. Sua função é analisar o comportamento da sociedade
em relação ao seu consumo. Criar valor. Segundo criar valor, quando falamos em valor, não estamos se referindo ao preço do produto, pois preço e valor é totalmente diferente. O valor se refere em como vamos apresentar um produto ao mercado, ou seja, se vamos atender à necessidade, o desejo, a demanda de um determinado público. Porque muitas vezes nós vimos pessoas comprar uma Ferrari, por exemplo, um carro, e sendo que um carro absurdamente caro, que tem um consumo alto de combustível. O imposto de mais de 100 mil reais. Sendo que a necessidade básica de ter um veículo é para se locomover, ou não é? E aí que entra o papel do marketing. O marketing cria um valor tão bem elaborado que apresenta o produto ao consumidor, que faz com que o preço seja menos importante. Ou seja, andar na rua em uma Ferrari significa um prazer, né, tão absurdo que o preço nessa hora não significa nada. Mas quando você está na rua e vê alguém passando em uma Ferrari, você logo imagina na sua mente que aquele carro vale milhões e que aquela pessoa é muito rica. Então, o carro mostra que ele tem um valor, né? Isso é o preço que você paga pela propaganda de alguns produtos, pelo marketing. Então, o preço é o que você paga. Valor é aquilo que você leva, é aquele objeto que lhe dá um status. Por exemplo, nós temos uma caminhonete que custa 200 mil reais, mas tem outros carros que custa 200 mil reais. E se você vê uma pessoa passando em uma caminhonete dessas de 200 mil, e aí você vê uma pessoa passando num carro de 200 mil que não é uma caminhonete, você acha que a caminhonete vale muito mais. Um Camaro, ele custa em torno de 150 mil, mas você vê uma pessoa passar num Camaro e vê uma pessoa passar em um outro SUV que custa o mesmo valor, você acha que o Camaro vale muito mais. Isso porque ele tem um valor, né, de uma propaganda que parece ser mais caro do que os outros. Ele tem um valor, né, que você está levando, que lhe dá um status maior do que os outros. Marketing e publicidade. Relacionamento com o cliente. Depois do relacionamento, o conceito termina dizendo que tudo isso é um processo social, criar valor, relacionamento. Tudo é baseado em troca. Você vende um produto, é porque você quer algo em troca. Isso é óbvio. Até porque ninguém quer trabalhar de graça. O marketing procura atender às necessidades de ambas as partes, tanto do consumidor quanto do produtor, né? O cliente recebe o produto, fica satisfeito com aquilo que ele adquiriu, e o produtor, em troca, na maioria dos casos, recebe o dinheiro, um valor monetário. Pronto. Assim, eu acredito que já deu para entender o que é marketing. Continuando nossos conceitos sobre marketing e publicidade, está na hora de entender o que é publicidade e qual a sua finalidade para os negócios. Publicidade, de forma bem genérica, bem ampla, significa tornar público uma ideia ou um fato. Somente com essa definição já basta para entender a diferença entre os dois. Mas, como se esse blog visa trazer informações valiosas para o sucesso da sua empresa, então vamos mais a fundo. Como dissemos anteriormente, o marketing é um processo social, ou seja,
Ele analisa todo o comportamento do mercado e procura saber qual a sua necessidade, qual é o seu desejo, o que você está procurando. Cria um valor em cima de um produto. O interessante é que o marketing até mesmo consegue saber quais produtos que o mercado precisa e que ainda não existe para atender um determinado público. Agora, entra a publicidade em ação. O marketing e a publicidade trabalhando em conjunto. O marketing descobre o que o mercado, o que o consumidor, o que o cliente está precisando e querendo. E a publicidade fica encarregada de levar o produto até o cliente. Torna público a ideia do marketing, né? Por exemplo, você vê na televisão falando uma propaganda de shampoo Seda, né? Mas sempre eles têm uma propaganda, um produto diferente, porque as mulheres querem um cabelo cacheado, querem um cabelo brilhante, querem um cabelo isso. Então, eles vão lançando o produto e fazendo o marketing, descobre que tipo de shampoo as mulheres estão querendo. O marketing, a propaganda, vai para a televisão e faz a propaganda, anuncia para todo mundo que está tendo aquele produto no mercado. Entendeu a diferença? O marketing, ele observa o mercado e descobre o que você procura. E a propaganda anuncia que está tendo esse produto no mercado e que você estava procurando. A importância de dominar o marketing e a publicidade é importante para o sucesso da organização, da empresa. Enfim, analisa agora a sua empresa, como está o seu marketing e a publicidade. Qual estratégia você está usando para o produto chegar no cliente? Está chegando e não está vendendo? Por que precisa investir em marketing da sua empresa? Seu produto ou serviço é bom porque vai atender a necessidade do cliente, mas não é conhecido pelo seu público. Então aí entra a propaganda. Não é preciso investir em publicidade? Lembre-se, ambos devem andar juntos para o sucesso da empresa.